Louvado seja o teu nome. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. O irmão Toninho, ele orou por mim aqui. Eu liguei logo de manhã, quando eu liguei a televisão, lembrei dele, lembrei de mim também. Hoje é o nosso dia também, dia dos pretos, dia da consciência negra. Apesar de que, para ser sincero, eu vejo uma certa até hipocrisia, uma certa demagogia. O pessoal gosta de se vitimizar por causa da raça. Eu sei que realmente nós sofremos muito. Deus até colocou no meu coração para falar algo a respeito disso. Mas vamos à palavra, meus irmãos encontraram. E o texto até aparentemente fala sobre sofrimento e não tem nada a ver com o início do que eu estou falando, mas acaba denominando em uma só situação. Nós sempre vivemos numa espécie de escravidão. Existe a escravidão física, existe a escravidão abstrata, ou seja, aquela espiritual, amém? E aqui esse texto fala sobre um rapaz que nasceu, não era um rapaz, já era mais velho, e por causa do pecado da sua ascendência, do seu avô, melhor dizendo, do rei Saul, ele acabou contraindo uma maldição que não era nem parte por culpa dele. Mas vamos ao texto. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse, servo teu? E disse o rei: não há algum na casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a Jonatas, teu pai. Te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu contínuo comerás na minha mesa. E então inclinou-se e disse: quem é teu servo para que tu teres, olhando para um cão morto, tal como eu? E então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, tendo dado ao filho do Senhor. Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. E os irmãos podem acertar, fiquem à vontade. Parece que não tem algo a ver, mas bem, eu brincava com o Toninho sobre essa questão da consciência negra, porque realmente há uma politicagem muito grande. Eu estava vendo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu faço questão de entender porque existe uma filosofia, uma ideologia socialista que vitimiza a nós, por causa do Evelyn, por causa da nossa cor. Eu costumo dizer, Evelyn, que eu tenho orgulho da cor que eu tenho. Eu costumo dizer que eu sou de uma raça nobre, amém? Nós somos uma raça nobre, e a cor que nos cobre está acima de todas as coisas, amém? Mas por que estou falando sobre isso? Porque as coisas vão juntando no meu entendimento e vão se formatando. Ainda no domingo, eu
resolvi assistir um filme cujo nome era 12 anos de prisão. E esse filme até eu protelava, não ia assistir o filme, porque logo de cara eu sabia que se tratava de sofrimento. E eu sabia da sinopse do filme, do resumo do filme. Tratava-se de um negro que era livre, Solomon, o nome dele, assim, parece que é isso. E ele foi traído, ele foi enganado, e ele foi vendido na época em que ele vivia, lá para o século, se não me engano, século XIX, século XVIII, não vem ao caso. A verdade é que ele foi traído, e ele foi vendido como escravo e ficou sofrendo barbaridades. Por que eu estou falando isso? Porque na realidade, quando ele tentava, de todas as maneiras, ele não conformava, porque ele, embora fosse negro, ele era livre, mas estava ali por engano. Eu não vou contar o filme, porque vale a pena os irmãos assistirem. A gente chora também. E a nossa raça, de certa forma, já sofreu muito, tanto nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. E eu, particularmente, eu valorizo muito mais o dia da abolição da escravatura, que é no dia 13 de maio, que não tem convicções, ideologias. Eles empatizam muito o dia de hoje por causa de Zumbi. E esse Zumbi dos Palmares, pelo que eu vi da biografia dele, ele também não era flor de cicheira. Ele foi capaz de matar o seu próprio tio, cobiçando um lugar que era de poder no quilombo dos Palmares. Enfim, não vou entrar muito nessa questão. Mas voltando ao caso aqui, relacionado a esse rapaz chamado Mefibosete, ele, por causa do sofrimento, e por que eu estou fazendo todo esse, contextualizando, estou falando sobre esses aspectos? Porque tudo gira em torno de nossa descendência, ou melhor dizendo, nossa ascendência. Por causa do pecado, de um só entrou todo o pecado sobre a terra. E isso aconteceu quando o primeiro homem cometeu um pecado, e a geração de Adão ficou contaminada. E por causa de Adão nós temos essa natureza pecaminosa, por natureza. Falo por mim, eu luto dia e noite clamando a Deus misericórdia, para que a misericórdia dele me venha. E eu, tal qual como todos nós que estamos aqui, nascemos sobre a escravidão. E uma escravidão, por isso que eu falei, abstrata, uma escravidão espiritual. E por que estou falando também a respeito da escravidão, da escravatura, seja no Brasil ou seja em outros lugares? Porque tal qual como esse Solomon, ele foi enganado e acabou preso porque ele trazia na pele algo que denunciava ele. O denunciava, e por isso ele passou por todos os percalços. E eu confesso, Toninho, que no fim do filme as lágrimas desceram, porque eu me identifiquei muito com o sofrimento que nós passamos no dia a dia. E ele tentou, ele passou, eu não vou entrar muito na questão desse filme, mas ele sofria, ele era humilhado, ele passou por muitas humilhações. E quantas vezes nós passamos por humilhação? Eu, quando falei sobre vitimizar, a intenção aqui não é vitimizar, não é ficar com mimimi, que eu sou um pobre coitado. Eu, particularmente, eu tenho para mim alguém que eu acho um referencial maravilhoso, e era negro. Ele não era brasileiro, o nome dele é Martin Luther King. Ele viveu por volta do ano de 1963, por aí. Foi quando ele fez um discurso tremendo, e ele, inclusive, enfatizou uma frase que nós ouvimos muito, que se chama I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. E a grande verdade é que ele sim, sem ideologias, mas sim com um desejo sincero de ver o seu povo livre. E ele lutava contra a segregação racial que havia. Lá era tão terrível, irmão, que, por exemplo, os brancos, igual os daqui, não podiam sentar do lado dos negros. Se um negro estivesse sentado, de repente chegasse um branco, isso aconteceu, se não me engano, até com a mãe dele. Era obrigado a se levantar e dar lugar. E ele silenciosamente, sem usar armas, apenas com a fé e com a palavra, ele desceu até que ele foi assassinado, já creio que foi no ano de 1968. Esse para mim é alguém que nós devemos respeitar.
A mesma coisa também que no Brasil existiram muitos homens que eu não vejo falar neles. Eu, por curiosidade, por causa da data específica de hoje, eu fiz questão de escutar sobre se havia algum nele. E eu encontrei, meus amados. Eu encontrei homens que foram lutadores, homens dignos, homens que eram respeitosos. E tem um que chama-se Luiz Gama, por exemplo. Ele foi vendido pelo próprio pai dele. E o pai dele, ele foi criado como escravo, e depois ele foi ensinado, ele começou a estudar, e o preconceito era grande. E eu não vejo a mídia, essa imprensa, valorizar um homem igual esse. Ele estudou, esforçou e tentou tornar-se um advogado com todas as dificuldades. Lutou para resgatar, conseguir a abolição tanto da sua mãe como dos seus irmãos e outras pessoas. Isso é um dos que eu vi. Mas voltando aqui na questão de Mefibosete. Mefibosete tinha tudo para viver uma vida tranquila. Ele era neto do rei Saul. Para quem sabe, se nós lermos rei Saul, nós sabemos a história, que ele era alto, um homem extremamente bonito, um homem que o povo de Israel, porque estava cansado, o povo de Israel, porque estava revoltado, melhor dizendo, começou a exigir que eles queriam um rei. E o próprio Deus, diante de Samuel, falou com eles que o rei haveria de colocar privações na vida deles, mas eles foram insistentes. A história é muito longa e o tempo aqui não vai ser propício para ficar aprofundando. A questão é que, de repente, por causa de uma insistência do povo até então, foi levantado esse homem chamado Saul. Mas Saul, por sua vez, começou a tomar atitudes que não eram da vontade de Deus. Inclusive nós ouvimos muito falar isso, que desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. E ele simplesmente desobedeceu a Deus, e com isso atraiu uma terrível maldição para ele e para a sua descendência. E a história conta que quando ele morreu, enquanto Jonas, aqui eu gostaria até de pegar um texto do porquê que Davi resolveu socorrer esse Mefibosete. Está em 1 Samuel, no capítulo 18. Os irmãos não precisam de abrir, eu vou dar um livro antes aqui. O que acontece é o seguinte: foi feito um elo de amizade profunda, uma amizade sincera. Testifica-se no versículo 1 do capítulo 18 de Samuel. E sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonas amou com a sua própria alma. Vale um adendo aqui. Infelizmente essas igrejas inclusivas, tidas como igreja que é a favor do homossexualismo, eles numa aberração, uma transgressão, não entendem que é o verdadeiro amor. Eu chamo de amor ágape. A gente, como irmãos aqui, e as pessoas até estranham, por exemplo, eu chegar e dar um abraço ao Toninho, a um irmão, a gente se ama. Pelo menos tem que ser assim. Infelizmente a igreja, na atual conjuntura, nem sempre é assim. Às vezes há muita inveja. Mas a questão aqui é que testifica que Davi e Jonas, ele amou a Jonas. No versículo 2: e Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do pai. E Jonas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. E Jonas despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Tamanha fidelidade, tamanho respeito, tamanho carinho e tamanho grau de amizade. E nessa história, no discorrer dessa história, para concluir, praticamente toda a descendência de Saul acaba morrendo. E com ele morre também Jonatas, que era muito amigo de Davi. A esposa de Jonatas, de Jonatas, ao saber que ele havia morrido, uma criada, ela acaba deixando Mefibosete cair e se torna uma aleijada e vai parar numa cidade chamada Lodebar. E por que eu estou falando isso?
porque ele que era um homem que tinha tudo para ser um homem livre dos seus problemas, das humilhações, com certeza naquela época nós sabemos que a própria palavra tem muitos textos, tanto no Velho como no Novo Testamento, que nos deixam claro que infelizmente a nossa raça é perdida. Por isso que eu fiz questão de ir lá nos primórdios, lá no princípio, em Gênesis, quando o primeiro homem desobedeceu. E quando esse primeiro homem, que até então foi colocado para cuidar do Éden, esse homem cujo nome era Davi, ele tinha a incumbência de cuidar de todo aquele jardim, de toda a animalha, e ele tinha autoridade sobre tudo. E aquele homem até então era um homem que era tido como perfeito, ele era a coroa da criação desse Deus maravilhoso. Mas Deus, como um Deus que nós servimos, é um Deus maravilhoso e que não gosta de impor, mas que é aceitável. Nós estamos aqui por amá-lo, e o propósito, infelizmente, tem sido destoado disso. E Deus então colocou um propósito, uma espécie de um paradigma, ou seja, um padrão, e colocou ali como uma advertência para saber se Adão realmente seria obediente. Então ele disse que em todas as árvores, em todos os frutos, você pode se alimentar, menos daquela árvore. Na verdade, no meu entendimento, aquilo queria significar o seguinte: aquilo ali era um paradigma entre a autossuficiência de Adão, do homem, e a dependência de Deus. Porque até então Adão trazia no seu coração a simplicidade, o temor, a humildade e a inocência. Tanto é que ele não se importava de estar nu. E a mesma coisa também acontecia com a mulher que foi dada a ele, cujo nome era Eva. Porém, todavia, quando Adão começou a ser confrontado, com certeza Satanás é o mais terrível dos sagrados. É uma história muito complexa, então é necessário ter uma calma para que a gente possa entender por que veio a escravidão, não só de negros, porque a própria Israel durante muitos anos tornou-se, e por várias vezes, escravos. E quantas vezes não sofreram? A grande realidade é que o principal, o maioral dos demônios, cujo nome é Lúcifer, até então ele era como um querubim ungido. Esse querubim ungido, cujo nome era Lúcifer, segundo nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 13, ele disse o seguinte, fez uma analogia. O que significa isso? E é uma comparação, mas uma revelação que trazia contexto da atual conjuntura, mas também um contexto espiritual. Tanto é que no versículo, capítulo 28 de Ezequiel, isso é confirmado. Esse anjo de luz disse: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. E então dá para nós entender, subentende-se então aí, que começou então a haver uma conspiração. Quando ele disse que subiria ao céu, quando ele viu a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, com certeza ele pensou ele confundiu tudo isso com tolice. E eu queria deixar um recado para vocês, irmãos. Deus é bom, mas é justo. A Bíblia fala que o reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus, na sua longanimidade, Deus poderia ter massacrado Satanás assim que ele pensou, como está testificado no capítulo 13 de Isaías. Mas a longanimidade de Deus, eu creio, não sou Deus, eu estou aqui como advogado de Deus, porque Deus não precisa de mim para ser o seu advogado. Mas é uma coisa mesmo que faz sentido. Eu creio, Doni, que se Deus acabasse com a vida daquele anjo, ele poderia deixar uma margem para os outros anjos, arcanjos, querubins, seja lá quem for, seres espirituais, para dizer que ele era um ser cruel. Então Deus permitiu-se que esse desprovido se levantasse, para ver até onde ele vê, até onde ele poderia ir com suas ideias malignas. E ele então, como nós lemos no capítulo 28 do livro de Ezequiel, então ele começou a arquitetar um plano. Então, quando foi feito, me parece que é para Tiro, por isso que eu falo que é uma analogia. Alguns que são tirados essa verdade que a Bíblia ensina, diz que aquilo não era Lúcifer, que não sei o quê, mas que era para o rei. Na verdade,
verdade era, mas acontece que ao mesmo tempo que aquele profeta chamado Ezequiel estava falando para o rei, não se lembra agora se é Ciro, ele também estava no contexto espiritual, quando ele falou sobre Lúcifer, quando disse que ele era querubim ungido sobre as pedras afogueadas, ele andava, mas o próprio Deus, pela boca de Ezequiel, falou que ele criou uma espécie de insurreição, e de repente foi lançado de lá para a terra abaixo, foi desprovido, desterrado. A gente usa um termo que é uma palavra até meio difícil, chama-se defenestrado, ou seja, lançado fora da toda a glória que ele tinha. Agora imagina, meus amados, imagina a pastora Solange, se de repente Satanás, que perdeu toda a sua exuberância, porque eu não vou abrir aqui, porque vai tomar muito tempo, porque volto a repetir, em Ezequiel 28 diz: tu eras querubins ungido, no Monte Santo te estabeleci, andava sobre as pedras afogueadas, ele era o mais belo, o mais forte, creio eu, mas no entanto, ele foi lançado dos céus, perdeu a sua beleza, a sua formosura. Agora imagina o pastor Paulo, esse demônio, esse maioral dos demônios, que criou uma rebelião, como nós vemos no livro de Apocalipse, se não me engano, capítulo 12, ele arrastou a terça parte dos anjos. Houve uma guerra violenta, que essa terra tornou-se um caos. Nós lemos em Gênesis, esse texto, logo no início, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Subentende-se então que ali nessa luta foi tudo destruído, e Deus resolveu a reformar e criou um jardim e queria uma descendência que adorasse o teu filho amado chamado Jesus, porque a Trindade estava ali. Aqueles que são unicistas não acreditam na unidade. A questão aqui não é isso. A questão é que, de repente, eu imagino aquele sagaz desprovido das trevas dizendo: façamos do homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu imagino o Toninho, esta maravilhosa Trindade, procurando algo que pudesse inspirar. Deixa eu viajar aqui, e eu sei que você vai viajar comigo, porque é maravilhoso, velho. Eu imagino o seguinte, que a Trindade olhando para esse Deus maravilhoso, pensando: como nós vamos fazer aquele que será a coroa da nossa criação? E de repente, ao falar isso, o pai olhou para o filho e falou: já sei. Aleluia. E você é a imagem dele, irmão. Aleluia. Nós somos a imagem dele. Então foi criado. As outras coisas Deus falava: haja. Dessa vez ele falou: façamos. Ele moldou com suas mãos o barro e formou ali a caricatura sem vida. Olha que nós somos a descendência do macaco. Até que poderia ser assim, se Deus não tivesse soprado naquele boneco de barro o hálito dele, e de repente no hálito dele aquele homem respirou. Então de repente Deus viu uma maravilha que ele criou e formou uma mulher. Agora imagino Lúcifer vendo a beleza da criatura de Deus, o carinho e o cuidado, o zelo que Deus tinha tanto para Adão como para Eva. E na verdade, meus amados, o que Deus queria naquele instante, nada mais, nada menos, era fazer uma geração de adoradores. Ele sabia que Eva e Adão coabitariam, teriam filhos, e dos filhos seriam filhos dos seus filhos. E Satanás também, com essa ideia, sabia que se formaria uma geração de adoradores. Então ele acabou seduzindo tanto a Eva, que depois, por sua vez, seduziu a Adão. E ali o problema não estava no fruto que eles comeram, o problema estava no coração deles, na fruto que já estava no coração deles, no fruto que estava na cobiça de um coração que estava afoito para deixar de ser inocente, de ter aquela inocência, digamos assim, de uma criança. E Satanás sempre chega com meias verdades. Satanás diz: olha, Deus te proibiu, porque senão você vai se tornar
ser igual a ele. Estou trazendo aqui para as minhas palavras. A conclusão é que Satanás levou Adão e a Eva, tanto Adão como Eva, a cometer o mesmo pecado que ele cometeu quando estava na glória. Ou seja, Adão e Eva quis ser igual a Deus. E dessa geração veio os seus descendentes. Veio Caim, filho que matou outro filho, chamado Abel. E assim, se nós formos olhar, Nimrod e tantos outros, eram homens malignos, mas também havia aqueles que tentavam e visavam procurar se aproximar mais de Deus, como os filhos de Jubal. Ou vamos dentro daquilo que vocês têm mais conhecimento, por exemplo, quando decaiu, por exemplo, antes, quando Nimrod quis também tornar-se como Deus, quis criar uma sociedade autossuficiente, que não tinha nada de Deus, e ali estavam escravos querendo na sua insurreição, a sua dependência. Mas eu queria dizer uma coisa, meus amados: se nós não formos dependentes de Deus, nós acabamos sendo dependentes de Satanás. Não há meio termo para o homem. Ou o homem serve a Deus, ou o homem serve a Satanás, ainda que diga que não o faça, mas indiretamente ou diretamente, a própria palavra diz que Satanás está ao nosso derredor, e ele nos persegue. Então, quando de repente Nimrod, Deus vendo o que estava acontecendo novamente, nós vimos usar-se a primeira pessoa do plural, ou seja, o pronome creio eu, nós, e quando ele disse que eles deveriam descer, e confundiram as línguas, e ali começou toda uma geração pecaminosa, e onde que nós chegamos de geração em geração, e a geração eu estou até sem um relógio, está ali, e aí, para que os irmãos possam entender, não foi diferente com Saul. Eli foi outro antes de Samuel. Eli foi outro que acabou morrendo porque era reprovável a Deus, e sempre foi assim. Enquanto levantavam-se uns que eram condenáveis, existiam homens como Davi, que era segundo o coração de Deus, vários como eu, vários como o pastor Paulo, vários como o próprio Toninho, mas homens que tinham o temor e o amor de Deus. E com certeza Saul não era desse tipo, era soberbo, era arrogante, era presunçoso, e por causa dos seus delitos, toda a sua descendência pereceu. E essa descendência perecendo, o que acabou acontecendo? Ao perecer essa descendência, o seu descendente, que até então nós estávamos falando de Mefibosete, acabou perecendo, sofrendo, e com isso foi parar em Lodebar. Mas acontece que Davi, que era segundo o coração, lembrou-se da amizade que ele tinha com Davi, e então ele resolveu restituir todas as coisas. E Mefibosete, creio eu também, eu gosto de viajar também, eu gosto, eu tenho a imaginação fértil, e Deus perdoa porque não estou transgredindo as Sagradas Escrituras, estou apenas conjecturando. E de repente eu imagino Mefibosete, um aleijado, quando eu disse sobre pessoas que fazem, humilham, rejeitam. Em Israel nós temos muitos casos, e relatos de muitos casos, do povo que se julgava melhor, e quando via alguém parece até que nós estamos na atual conjuntura. É por isso, irmão, que eu disse que eu não quero me vitimizar. Mudam as eras, mudam-se os povos, mudam-se os costumes, mas infelizmente parece que a cadeia é a mesma, a escravidão sempre é a mesma. E com certeza aquele povo repudiava, rejeitava, humilhava aquele homem. Por isso eu falei que eu gosto de viajar, mas não saio do contexto. Eu acredito com certeza que Mefibosete, por ser um aleijado, vivia sendo rejeitado, não tinha familiares, e de repente vem um rei e fala: vem na minha casa. Lá vai ele, com certeza. Chegou lá, é o próprio tanto que nós lemos no texto, que ele chegou a se considerar como um cão morto. E quantas vezes nós nos sentimos como um cão morto? Fale por mim, por causa dos problemas, por causa do sofrimento, por causa das rejeições, por causa daquilo que muitas vezes, palavras que nos machucam, pessoas que nos maltratam, pessoas que muitas vezes usam de sua autoridade
assim, que nunca tiveram para nos impor uma espécie de escravidão. E Mefibosete então foi, e com certeza teria o maior temor, porque sabia que lá estava o rei, e naquela época nós sabemos que o rei tem toda a capacidade para matar, e não, ou não. Até nós vimos aqueles imperadores, esses filmes romanos, quando eles faziam com o dedo assim, e depois assim. E Davi, como rei, ele tinha todo o domínio sobre aquela comarca. Então de repente, meio distante, mas por que eu vou viajar no meu sonho maravilhoso? Porque se nós lembrarmos bem, Davi era poeta. É ele que disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz sobre os galhos dos pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Eu imagino ele pegando, Toninho, aquela harpa, e dedilhando aquela harpa, e de repente um aleijado que estava comendo a mesa do rei, minha irmã. Eu imagino aquele Mefibosete vendo ele tão próximo, e de repente ele pensava: mas ele é o rei. Mas ali estava esse Deus maravilhoso, falando, sussurrando aos ouvidos de Mefibosete: experimenta. Senhor, mas eu canto mal, eu devo cantar pior do que o Jair, esse que está pregando. Aí de repente Deus, o Espírito Santo fala, igual aquela propaganda que tinha na cerveja: experimenta. Aí de repente: Senhor, mas eu canto pior do que o pastor Paulo, pior do que o pastor Marcelo. Imagina ele cantando. Mas de repente o Espírito Santo fala: Mefibosete, experimenta. Então eu imagino aqui na minha imaginação fértil, Mefibosete entoando cânticos. Ele falou: mas eu não tenho harpa, eu não tenho instrumento, mas canta assim mesmo. E de repente eu gostaria de agora que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 16. Irmão, desliga aí, fazendo favor, se não importa não, porque eu fico perdidão aqui por causa do vento. 2 Samuel, capítulo 16. Algo que aconteceu, porque quando nós lemos logo no início, nós vimos que havia um homem chamado Ziba. Esse Ziba se tornou servo. Só que esse Ziba não tinha o coração de Davi. Com certeza ele era um escravo. Mas no capítulo 16 testifica o seguinte de 2 Samuel: e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, e com um par de jumentas albardados, essas palavras são difíceis, e sobre eles 200 pães, e com 100 cachos de passas, e 100 frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: o que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, cansados no deserto. E então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino do meu pai. E então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu. Esse Ziba tinha um coração ganancioso, ambicioso. Esse Ziba simplesmente ele resolveu mentir. Ele falou que Mefibosete havia se rebelado contra o Davi. É uma outra história, o tempo não vai dar, porque o tempo já está se extinguindo. Davi, por causa do pecado com Betseba, acabou também atraindo maldição aquilo, irmã, que volta sempre no denominador comum. Ou seja, sempre, por mais que ele fosse segundo o coração de Deus, ele era homem. E por causa dele ter pecado, mandado matar Urias, ele atraiu maldição, e essa maldição, ele foi tomado o seu trono pelo seu próprio filho, Absalão. Isso é uma outra pregação. Acontece que aqui ele estava fugindo.
e de repente, ao fugir, esse homem foi atrás dele, trouxe um agrado para ele, sabia que ele ia perguntar por Mefibosete, e Mefibosete, o que foi feito dele. E para concluir, nós vamos no capítulo 19 desse mesmo livro, a partir do versículo 24, para concluir o que Deus propôs no meu coração. Segundo Samuel, no capítulo 19, versículo 24, então de repente, finalmente o rei, depois de todas as perseguições, o seu filho Absalão ficou preso numa árvore por causa da insurreição, e sempre tem esse cheiro e essa confusão de insurreição. E de repente o que aconteceu? Seu filho acabou morrendo e ele acabou tendo como restituição o seu reinado. Mas vamos ao que interessa. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, e nem tinha feito a barba, e nem tinha lavado as suas próprias vestes, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que ele voltou em paz. Enquanto Ziba havia feito aquela mentira, Mefibosete estava tão angustiado que ele não fez a sua barba, ele parou de se cuidar, tamanho desgosto e apreço que ele tinha pelo rei. Versículo 25: E sucedeu, vindo a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe ao rei: Por que não foste? Isso é Davi perguntando a ele: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. De nada mais disso falsadamente acusou, e de mais disso falsadamente acusou. E o teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, deixa eu recapitular aqui, que esse óculos está precisando ser trocado. E de mais disso falsadamente acusou o Senhor, o teu servo diante do rei. Meu senhor, porém o rei, meu senhor e rei, Mefibosete dizia: meu senhor, o rei é um anjo de Deus, faze pois me parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte. Isso é falando sobre a ascendência dele. Toda a casa do meu pai era senão dignos de homem de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. E mais, o que é mais direito, o Senhor de clamar ao teu rei. Eu gostaria que o Toninho lesse o versículo 29, e as vistas do meu que está embaralhando aqui. 16, 29. O óculos meu não está ajudando. Ou a Evelyn. Segundo Samuel 16 e 29. Não, 19, falei errado. 19 e 29. Respondeu-lhe o rei: Por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Ao 30 para finalizar. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele muito embora, contudo, pois já volto. Fique ele muito embora, contudo, pois já volto o rei, meu senhor, em paz a sua casa. Glória a Deus. Oh Deus, eu tenho que orar a Deus para inveja. Eu nem com óculos estou enxergando a irmã. Quando ela chegar aos 50, quando você passa dos 50, as letras aqui estão dançando aqui, eu vou ler ela pula fora do lugar. Mas para concluir, o que está testificado aqui é que o rei disse o seguinte para Mefibosete, depois daquela convivência, ele pouco estava se importando. A mensagem que eu quero concluir deixando para a amada igreja aqui é que nós devemos, acima de tudo, encontrar em Cristo, assim como ele, creio eu, é uma coisa minha, Mefibosete, através da comunhão, valorizou mais a companhia. Você, eu,
nós passamos por luta. Quando eu falei sobre esse filme chamado 12 anos de escravidão, porque realmente há momentos, e eu vi no final do filme um momento que foi ímpar. Eu não vou contar aqui para os irmãos ficarem com curiosidade para ver, mas a alegria que ocorreu nesse homem chamado Solomon, indiferente de ser uma escravatura como foi no Brasil, como foi nos Estados Unidos e tantos outros lugares, indiferente, pois o próprio Israel tornou-se escravo por várias vezes, mas a grande escravidão que nós vivemos é a escravidão espiritual. Por isso é que eu deixo a mensagem aqui como princípio, como elo, como aquele que veio dos céus, porque quando eu comecei a discorrer desta palavra, eu falava sobre o primeiro homem, ou seja, o primeiro Adão, o antigo Adão. Ele, por causa do seu erro, a própria palavra nos testifica no capítulo 3 do livro de Romanos, que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, e continua dizendo no versículo 23 do capítulo 3, porque todos pecaram, porquanto destituídos da glória estão. E no capítulo 6 do livro de Romanos testifica que o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna é gratuito pela graça que nos é dada por Deus. Porquanto, meus queridos e amados, assim como Mefibosete, eu não sei qual o tipo de luta que você está passando, eu não sei qual é o tipo de escravidão, se é que há uma escravidão, mas ainda que nós venhamos a passar por nossas lutas, quando nós estamos cheios daquele que desceu do céu, porque eu disse que quando Adão pecou, todo aquele que vinha posterior a ele acabava transgredindo. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, que se embebedou, foi assim com Abraão, foi assim com todos os outros. Era preciso de oferecer um holocausto, alguém puro e imaculado, que afrontasse aquele que estava na glória, que um dia desejou ser igual a Deus, o que eu acho algo maravilhoso, magnífico, porque Satanás quis ser igual a Deus, Adão quis ser igual a Deus, Eva quis ser igual a Deus, Nimrod quis chegar ao Altíssimo, ou seja, ser igual a Deus, mas Deus quis ser igual ao homem. Adão não conseguiu ser igual a Deus, Lúcifer não conseguiu alcançar a Deus, mas Deus se transformou num simples mortal. Por isso, meus amados, e lá estava ele subindo ao Gólgota, porque quando aí, fazendo um tempo, passou ali, estourou o meu tempo, eu vou concluir, porque quando Adão pecou, perdeu a sua pureza, perdeu a sua inocência, ele percebeu através da malignidade, do bafo, do hálito fétido de Satanás, que ele estava nu, como também Eva estava nu. Foi necessário sacrificar um animal, e então, desde então, nós vimos Israel fazendo sacrifício para cobrir os pecados. Assim, levava-se sempre um bode, uma ovelha. É um processo que foi testificado das leis de Moisés, assim como foi sacrificado um animal para cobrir o pecado. Isso ali estava tipificando aquilo que haveria de acontecer, o que nós lemos em Gênesis 3, no versículo 15, que diz que da semente da mulher surgiria um que pisaria na cabeça de Satanás, e essa semente, e esse que pisaria, era Jesus Cristo, e Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo, mesmo sendo Deus, não nos poupou de ser Deus, a si mesmo se humilhou e se fez de servo, sendo obediente e obediente até a morte. Aqui estava, ali estava o sacrifício verdadeiro, que não ia tampar os seus pecados, que não ia simplesmente tampar os meus pecados, mas iria, e ele ainda esqueça para todo sempre os nossos pecados, porque Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Por isso, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pelo prêmio maior. Eu creio que Deus, infelizmente a igreja hoje fala muito em prosperidade, muito em bênçãos, mas a maior bênção nós a temos, que é a salvação, que é o sacrifício vivo,
em favor das nossas vidas. E para concluir, já que eu falei muito sobre escravidão, um dia assisti um filme que os cristãos os escravos se transformavam eram cristãos, se transformaram em cristãos, porque um missionário conseguiu levar a mensagem para eles, mesmo eles apanhando, mesmo eles na escravidão, eles eram livres, eles eram livres, eles entoavam cânticos ao Senhor dos Senhores. Louve o Senhor com suas palmas. Amém. Eu gostaria de devolver a palavra para a pastora. Amém, glória.